Fala pessoal, beleza? Então, uma dúvida muito frequente do pessoal, a gente tem muito vídeo na internet falando sobre isso, muita parlenda, é sobre a utilização, ligação de motores trifásicos em rede monofásica utilizando capacitor permanente. Muitos utilizam isso como uma regra geral, falam que dá certo sim, fica excelente, tal, não sei o que, muitos porquês, mas eu vou desmistificar isso para vocês aqui agora e explicar se fica bom, se não fica e o porquê. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem vídeos aqui no canal mostrando o funcionamento teórico de um gerador, funcionamento teórico de um inversor de frequência, o funcionamento teórico de um motor elétrico. Para você que não entende de corrente de tensão elétrica de corrente alternada, os princípios básicos, você não vai entender esse vídeo, é fato, entendeu? Se você dá uma pesquisada, dá uma estudadinha, você vai entender o que eu realmente estou falando. Eu vou usar esse motor aqui como exemplo. Vem cá para você olhar, está com a ligação aberta, um motor trifásico com 2 polos. Eu vou pedir para você analisar ligação em delta. Gente, analisa o seguinte, analisa que se você pegar a ligação do motor, tá vendo? A forma de que ele foi construído, a forma de posicionar as bobinas, você vê que um está preenchendo o espaço vazio do outro. Fica bem redondinho o motor, fica bem uniforme. A ligação aqui mesmo, a gente costuma fazer o acabamentozinho, deixando ele até redondinho, realmente forma um círculozinho. As alimentações, se você medir a entrada de um e a entrada de outro, dá o mesmo espaço certinho. Voltando, teve que dar uma pausa. Então pessoal, se a gente for para analisar todos os motores trifásicos, geradores, transformadores, tem essa mesma particularidade. A forma da colocação das bobinas é bem linear, entendeu? E todos os motores trifásicos têm uma correlação entre as fases, o posicionamento das bobinas das fases dentro do estator com uma defasagem de 120 graus. Todos, motores, geradores, transformadores. Por quê? Porque no gerador, lá na hidrelétrica, já é gerada a tensão elétrica dessa forma. O gerador ele é construído dessa forma. Já o posicionamento, tem aqui no canal também explicando, para quem não sabe, o funcionamento do gerador a aproximação e o afastamento de um campo elétrico de bobinas gera uma tensão elétrica nessas bobinas. Como o rotor é um eletroímã, as bobinas estão posicionadas com defasagem de 120 graus no estator do gerador. Conforme ele vai rodando, ele vai afastando e se aproximando dessas bobinas. Como elas estão com essa defasagem, a tensão que vai sair do gerador vai ter essa mesma defasagem. E a gente tem que encarar um motor elétrico como se fosse um processo inverso de um gerador de energia, porque é realmente isso que ele faz, ele é um processo inverso. É a mesma coisa de você colocar uma polia lá na hidrelétrica, trazer uma correia de lá até onde você está utilizando, entendeu? E tocar essa máquina com a energia que está vindo de lá, a energia mecânica. Para quem não entende, um gerador ele transforma a energia mecânica em energia elétrica. O motor elétrico ele transforma a energia elétrica em energia mecânica, é somente o processo inverso. O transformador ele transforma para o nível de tensão adequado para utilizar. É simples esse tipo de funcionamento. Aí, analisando esses fatos, vamos pensar. A rede elétrica monofásica ou bifásica, vamos pela monofásica. A monofásica ela tem uma defasagem de fase de 180 graus. O motor elétrico ele foi construído para poder estar utilizando uma defasagem de tensão de 120 graus. Você colocando um capacitor alimentando essas duas fases, em vez delas trabalhar com 120 graus de defasagem, elas vão trabalhar com 180. E o capacitor, ele não vai trabalhar nem com a defasagem da fase, a fase que estiver ligada ao capacitor não vai trabalhar nem com a defasagem da fase, vai trabalhar com a carga e a descarga do capacitor. E a carga e a descarga do capacitor não tem a potência da rede elétrica. Dificilmente você vai conseguir essa potência, principalmente se você começar a trabalhar com motores maiores. Então o que vai acontecer? O motor vai ficar defasado, vai trabalhar com duas fases, vai trabalhar praticamente com duas fases e um neutro. A terceira fase do capacitor não vai ter a mesma potência das outras fases. O que acontece? O motor vai aquecer, perder potência, entendeu? Até na questão do campo elétrico pode ser que ele vibre mais, que ele trepide mais, por causa que a forma de onda vai ficar totalmente aleatória. Pode ser que o campo magnético que vai gerar atrapalhe o motor. Aí entra aquela questão daquela pergunta do iniciante: pô, mas o motor elétrico monofásico ele trabalha o capacitor permanente na partida e funciona. Por que funciona? Repara que o motor elétrico monofásico, a partida auxiliar,
até o número de espiras e o fio é bem menor do que o trabalho, é bem menor. E a defasagem da colocação das bobinas não está em 120 graus, está em 90 graus. Por quê? Porque quando entra o capacitor adianta um pouco mais a fase e chega aos 120 graus, como se fosse um motor realmente bifásico. E aquela segunda fase ali que o capacitor permanente está colocando no motor monofásico é somente para auxiliar o trabalho. Aqui no motor trifásico não. Essa terceira fase está trabalhando como se fosse o terceiro trabalho do motor. Então o motor praticamente vai perder coisa de 30% de potência, vai aquecer muito mais. Então, cara, eu particularmente acho uma coisa que é dor de cabeça. Se você é aquele caso ali, se você tiver um motor de 7,5 e a máquina precisar de um motor de 5 e você quiser problema para sua cabeça mesmo, colocando um capacitor permanente e tal, mas coloca o capacitor de eletrolítico, o motor parte, mas somente no momento da partida, a terceira fase vai gerar realmente uma potência, depois da partida o motor vai continuar sem força, entendeu? E você, como é que você explica então aqueles motores que realmente funcionam? Funcionar é diferente de ficar bom. Você que é profissional, você não pode passar esse tipo de solução para o seu cliente. Dependendo aonde você trabalha, você se queima totalmente com isso daí, entendeu? Porque no momento da partida ele fornece a potência, depois a potência já cai. E essa potência também que ele vai fornecer, o motor vai continuar defasado. Então, cara, para pensar, se o motor elétrico funcionasse, ficasse bom com o capacitor permanente, para que as fabricantes inventar um motor monofásico? Não é coisa a se pensar? Por que as máquinas não vêm de fábrica já com a chave seletora? Aí trifásico, não, muda para cá, aí funciona só um capacitor. Não é monofásico, muda para cá, aí entra o capacitor. Por que as máquinas não vêm com esse processo? Porque não funciona. Mas fulano disse, gente, é igual o peixe direto. Gente, para contar vantagem nessa vida sempre vai ter. Falando que funciona, que faz não sei quantos mil anos e nunca sempre deu certo. Sempre tem os contadores de vantagem. É igual eu lembro direto, quando eu era novo, comprei minha primeira motinha, sempre teve aquela molecada falando que a Titanzinha 150 deles dava 150 em linha reta e não sei o que, a minha não dava. Eu ficava pensando, putz, cara, por que é só a minha moto que é 150? Faço limpeza da injeção direto, tento abastecer nos melhores locais, gasolina aditivada, não sei o que, não vai. Aí um dia eu comecei a parar para pensar, sempre tem uns contadores de vantagem. A física, a elétrica, a mecânica, para certas pessoas é diferente. Eles vivem no multiverso paralelo, tudo para eles é diferente, tudo na vida deles funciona. Não, gente para conversar borracha na internet é o que mais tem. Então vamos nos embasar na teoria, vamos pegar bases sólidas na elétrica. Você fala, não, mas fulano falou que funciona, mas na sua mente você fala, não, o professor Ivalci, da IEL Automação Industrial, falou que não funciona, por causa disso, daquilo outro, eu fui lá no livro tal, li também, não faz sentido. Então, vamos esquecer esse assunto, bola para frente, estudar, aprender, ter um inversor de frequência, já entrar numa fase, que seja trifásica, tem vídeo no canal explicando por que ele funciona, por que é uma opção, fica quase a mesma coisa, certinho, pessoal? Vamos perder nosso tempo fazendo cagada não, vamos fazer o certo, certinho? Tamo junto, pessoal.